Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Capítulo 9. Submissos por amor a Ele. A moça tinha uns 21 anos, mas aparentava ser bem mais velha. Seu olhar era o de uma pessoa cansada e desiludida. Seu corpo magro e abatido exalava o cheiro forte de quem fumava muito. Certa vez, ela me procurou e disse: "Não sei o que fazer da minha vida. Não consigo sair do buraco em que me meti." Então passou a me contar que, quando tinha 14 anos de idade, se encheu das ordens dos pais, das regras da igreja e passou a fazer tudo ao contrário do que havia aprendido. Começou a fumar, beber, usar drogas, ter relacionamentos impróprios e, assim, foi se afundando no mundo dos vícios e da infelicidade. Estava tendo um caso com um homem casado e não conseguia se livrar daquela relação. Quando ela tentava terminar com ele, ele ia à frente da casa onde os pais dela moravam, para fazer um escândalo público. As algemas do pecado prendiam aquela moça de tal maneira que ela não era capaz de se livrar. Eu a aconselhei a buscar o poder libertador do Senhor, a procurar o apoio de seus pais e de psicoterapeutas. No entanto, sua trajetória mostrou que ela não conseguiu fugir das consequências de seu desvio. Continuou a ter uma vida miserável, regida pelos vícios, marcada pela fraqueza. Que pena! A vida dela poderia ter sido bem diferente. Na realidade, o pecado leva você mais longe do que gostaria de ir, mantém você por mais tempo do que gostaria de ficar e cobra um preço mais alto do que você gostaria de pagar. Uma história para pensar. Israel havia esperado 40 anos para entrar na terra prometida. Havia chegado a hora. Josué, o sucessor de Moisés, lideraria o povo na conquista de Canaã. A posse da terra seria por meio de conquistas. Deus atribuiu a Josué a tarefa de guiar o povo e fazer um milagre semelhante ao que fizera na saída de Israel do Egito, ao abrir o Mar Vermelho para que aquelas pessoas atravessassem. Dessa vez, foi o rio Jordão, que transbordava em suas ribanceiras. Quando os sacerdotes que carregavam a arca tocaram os pés nas margens do rio, as águas que vinham de cima pararam e se levantaram num montão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué 3, versículo 17. Uma coluna de 12 pedras, tirada do Jordão, foi levantada como memorial daquele grande feito do Senhor pelo seu povo. Houve consagração de vida, circuncisão, celebração da Páscoa, e Deus apareceu a Josué com instruções de como deveria ser a conquista de Jericó, a primeira e mais fortificada cidade de Canaã. A orientação era que a cidade fosse rodeada uma vez por dia, ao longo de 6 dias, pelos homens de guerra, e 7 sacerdotes com trombetas iriam tocando adiante da arca, que iria no meio deles. No 7º dia, deveriam rodear a cidade 7 vezes, e então gritariam e os muros da cidade cairiam. Será que Josué ficou surpreso com a estratégia de tomada da cidade? Como os líderes devem ter reagido? E o povo, será que eles acreditaram? Será que brincaram com a situação? Deus é muito original em tudo o que faz. Sua estratégia para a conquista da fortificada Jericó era justamente para que não houvesse dúvida nenhuma de que era ele quem realizaria de maneira inusitada a queda de Jericó. Ninguém deveria se vangloriar disso. A glória era toda dele. Deus também deu instruções ao povo de que eles não deveriam pegar nenhum bem, muito menos deveriam ficar com alguma coisa que pertencesse à cidade, porque ela estava debaixo de condenação. Tudo deveria ser destruído, a não ser Raabe e sua família. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês a tomem para si. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro.
Josué 6, versículos 18 e 19. As ordens de Deus foram muito claras. Havia coisas condenadas. Em hebraico, xerém, que significa maldição. Coisas sob proibição, coisas dedicadas à destruição. Também havia coisas consagradas. Em hebraico, kodesh, que representa coisa consagrada, dedicada, presentes dedicados, porção sagrada, presentes sagrados, coisas que são muito sagradas. Deus deixou claro para o povo de Israel que certas coisas eram condenadas e outras eram consagradas, e que ninguém deveria se apropriar delas. Aquela cidade e tudo o que possuía nela deveria ser devotado ao Senhor como primícia, a primeira das demais conquistas. Vemos aqui o princípio do primeiro Deus, que deveria nortear a vida do povo de Deus em todos os tempos e em tudo o que fizessem. Nas palavras de Ellen White, o triunfo e a glória pertenciam ao Senhor, e seus eram os despojos. Pelo poder da sua palavra, Deus tinha vencido aquela fortaleza. A conquista era sua, e unicamente a ele a cidade e todas as coisas que nela haviam deviam ser consagradas. Deus foi bem exigente quanto a Jericó, com receio de que o povo fosse atraído pelas coisas que os habitantes tinham adorado e que se afastasse dele. Foi uma conquista espetacular. Os estudos arqueológicos das ruínas de Jericó mostram que os muros foram derrubados na direção de dentro para fora, e não de fora para dentro, como seria a lógica. Isso evidencia que as muralhas não foram tombadas por ação de invasores. Sendo assim, como os próprios moradores de Jericó não teriam derrubado os muros para a entrada do inimigo, fica implícito que foi a mão poderosa de Deus, por meio dos anjos, que fez com que os muros caíssem. Nosso grande Deus pode todas as coisas. A Bíblia não relata, mas deve ter havido muito louvor e gratidão pela conquista de Jericó. Imagino que a alegria e euforia tomaram conta dos líderes e do povo no cumprimento da promessa de Deus. E, assim, se dirigiram à próxima conquista, a cidade de Ai, que ficava a uns 30 quilômetros de distância de Jericó. Josué, o líder do povo, enviou espias para observar a cidade. Eles voltaram com um relatório de que eram poucos os inimigos, dando a entender que seria algo bem tranquilo. Então, Josué só enviou 3.000 homens para a batalha, mas, inesperadamente, os homens de Israel fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué 7, versículos 4 e 5. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Eles vieram de uma vitória tão marcante diante de uma fortaleza e depois saem perseguidos por um povo muito mais fraco. O que teria acontecido? Fica aqui uma lição para todos nós. Às vezes, diante de grandes desafios, buscamos a Deus, clamamos por sabedoria e Ele nos dá a vitória. No entanto, em muitas ocasiões em que os problemas são menores, deixamos o Senhor de lado para agir conforme nossa própria sabedoria e acabamos nos dando mal. Por isso, é importante que Deus seja sempre consultado nas grandes ou nas pequenas coisas de nosso interesse. O capítulo 7 do livro de Josué nos revela que o líder do povo rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Josué 7, versículo 6. Essa derrota foi uma grande decepção e, ao mesmo tempo, emblemática, porque marcava a continuidade ou não da bênção de Deus sobre o futuro de Israel. O que estava por trás dessa derrota? O Senhor explicou para Josué: Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos.
viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Josué 7, versículos 11 e 12. Alguém havia tomado do que era condenado e se apossado do que era consagrado. Alguém havia quebrado o tratado e desobedecido a ordem do Senhor. Por isso, não puderam resistir aos seus inimigos. Não continuarei com vocês. O pecado estava impedindo a bênção prometida. Deus queria que isso fosse resolvido. O pecado deveria ser eliminado do meio do povo. A instrução de Deus é que Josué santificasse o povo para o que ocorreria a seguir. Imagino que, com isso, o Senhor quisesse impressionar todo o povo, mas principalmente o culpado, sobre a seriedade do assunto. Deus dá uma séria advertência. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Josué 7, versículo 15. Deus deixou tudo explicado antes para que não houvesse surpresas. Sob a indicação do Senhor, o culpado deveria ser descoberto por meio de um processo de sorteio, que deveria levar pelo menos 4 dias. Em um dia, seria sorteada a tribo, no outro, a família, no seguinte, a casa, e então, o homem. O processo seria mais lento devido ao tempo necessário para que todos se inteirassem do resultado do sorteio. Fico imaginando a tensão do povo. Quem será? Onde estará o culpado? Então, o sorteio começou. Josué escreveu em pequenos pedaços de papel o nome de cada uma das 12 tribos de Israel. Dobrou, colocou dentro de um recipiente e tirou um papelzinho. Nele estava o nome da tribo de Judá. Saíram então os mensageiros para revelar ao povo a tribo sorteada. Pense no alívio das 11 tribos dispensadas. Mas, e a tribo de Judá? Qual seria o sentimento ali? No outro dia, foram colocados nos papéis o nome de todas as famílias da tribo de Judá, e a sorteada foi a família dos Zeraitas. Novamente, os mensageiros saem a anunciar para a tribo de Judá sobre quem caíra a sorte das famílias. O cerco estava se fechando. No outro dia, lançaram sortes para descobrirem a que casa pertencia o transgressor. O nome da casa sorteada foi a de Zabdi. O próximo passo seria a revelação da pessoa. Fico pensando que se eu fosse o causador, não esperaria o próximo sorteio. Será que ele pensou que era pura coincidência a sorte cair sobre a tribo de Judá, a família dos Zeraitas e a casa de Zabdi? A quem ele pertencia? É claro que não era coincidência. Deus estava dirigindo o sorteio. Certamente ele seria o indicado na próxima vez que o sorteio fosse realizado. Mas por que ele não se manifestou? Por que não confessou seu pecado? Ele havia visto que, por seu pecado, 36 homens haviam morrido, trazendo grande tristeza às famílias deles e sobre o povo. Viu a aflição de Josué e dos anciãos. Sabia que Israel havia sido enfraquecido por sua culpa, mas mesmo assim não se comoveu. Essa estranha atitude de insensibilidade, de aborrecimento, nos leva a pensar como o pecado é capaz de cegar as pessoas e tornar anestesiados aqueles que estão sob seu poder. Qualquer pessoa com um mínimo de discernimento saberia que o culpado seria descoberto no sorteio seguinte, mas ele permaneceu indiferente. Será que Deus não sabia quem era o réu? Ele precisava de sorteio para descobrir o pecador? Claro que não. Essa era uma estratégia do amor divino para dar tempo para o transgressor reconhecer seu erro, confessar seu pecado, ser perdoado e deixar Deus ensinar uma grande lição de perdão a Israel. Sua confissão faria com que a justiça de Deus fosse evidenciada diante de Israel. Porém, ele recusou a graça. No quarto dia de sorteio, dentre os nomes da casa de Zabdi, o escolhido foi Acã. Fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Números 32, versículo 23. Nesse dia também se cumpriu a palavra profética.
Acã foi apontado pelo dedo de Deus. Imediatamente, Josué mandou chamar o acusado. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me, agora, o que foi que você fez? Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Josué 7, versículos 19 a 21. Podemos notar alguns detalhes nas entrelinhas dessa conversa de Josué com Acã. A primeira é que Josué fala para Acã dar glória e render louvores a Deus. Qual seria o motivo para isso? Parece meio fora do contexto, mas esse imperativo de Josué, dê glória ao Senhor, é porque havia ficado muito evidente que Deus havia sido justo com ele. Dê glória ao Senhor, Acã, porque ele deu oportunidade para você, porque ele esperou por seu arrependimento, pela forma misericordiosa com que tratou você. Deus havia feito tudo o que era possível para resgatá-lo, mas Acã não quis. O segundo detalhe encontrado nas entrelinhas tem a ver com a sedução que o pecado ainda exercia sobre ele. Isso fica claro ao ele afirmar: quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica. Ele qualifica como boa um dos objetos que causaram sua ruína. Alguma coisa que me destrói pode ser boa? O normal seria ele se referir à capa como aquela desgraça, aquela perdição. No entanto, assim é a sedução do pecado. Nós nos apegamos a ele, mesmo sabendo que ele nos levou ou nos levará à destruição. Que escravidão! A terceira mensagem nas entrelinhas nos mostra que o pecado não consegue entregar aquilo que ele oferece. Acã revelou a boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Tudo o que ele roubou estava escondido. Ele não estava conseguindo usufruir de nada do que havia pegado. Qual a razão de uma pessoa roubar uma coisa que não vai conseguir usar, vender ou se beneficiar? Infelizmente, é o que acontece com as promessas vazias do pecado, do engano e da mentira. As pessoas têm que ficar se escondendo, fazendo 1000 malabarismos para esconder o mal e lutar para que ninguém descubra. Que insanidade! Mas o pecado é inexplicável, sedutor e perigoso. Temos que fugir dele. Então, Josué e todo o Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. E todo o Israel o apedrejou, e, depois de apedrejá-los, ainda os queimou. Josué 7, versículos 24 e 25. Note que Acã não era pobrezinho, não havia razão que pudesse justificar seu roubo por necessidade. Ele tinha bois, jumentos, ovelhas e outros pertences. Mais uma vez, não encontramos explicações para seu pecado. Um outro ponto que devemos comentar é o fato de a família, sua esposa, filhas e filhos participarem do mesmo destino que ele. Deus estaria contradizendo sua própria palavra? Afinal, ele tinha dito: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, nem o pai pagará pela iniquidade do filho. Ezequiel 18, versículo 20. Deus jamais se contradiz. Ellen White comenta que todos estavam envolvidos na transgressão. Toda a família compactuou com o que Acã fez e recebeu o mesmo tratamento. Isso nos mostra a responsabilidade individual que cada membro da família tem de fazer o que é certo, denunciar o que é errado e andar de acordo com a vontade expressa do Senhor. Não ouvimos Acã
se desculpando pelo mal que causara a outros, arrependendo-se de ter roubado a Deus, ou mesmo suplicando que sua família fosse poupada de partilhar sua culpa. Quando nos agarramos ao pecado, perdemos toda a perspectiva, cegos para a mortífera realidade, com a razão dominada pelas promessas da serpente. Não conseguimos ouvir a risadinha maligna da serpente, na expectativa do momento em que percebamos que era tudo uma mentira e que jamais conseguiremos usufruir de um ganho mal adquirido. Ela, a luxuosa capa babilônica, deve permanecer para sempre enterrada, fora das vistas, no mofado buraco do desespero, onde suas belas cores se apagarão e seu rico tecido se romperá. Precisamos nos lembrar de que o pecado de Acã foi cometido em desafio às advertências mais diretas e solenes e às mais grandiosas manifestações do poder de Deus. Acã havia alimentado no coração a cobiça e o engano, até que suas percepções do pecado se tornaram embotadas e ele caiu como fácil presa da tentação. As advertências foram tendo cada vez menos efeito sobre ele, até que sua vida foi presa pelas cadeias das trevas. Por uma capa babilônica e um vil tesouro de ouro e prata, Acã consentiu em se vender para o mal, em trazer sobre sua vida a maldição de Deus e em perder seu título a uma rica recompensa em Canaã, bem como toda a perspectiva da futura herança imortal na terra renovada. Tremendo foi, na verdade, o preço que ele pagou por seus ganhos mal adquiridos. Existe algo nessa história que intriga muita gente, porque o pecado de um só homem trouxe desgraça sobre todo Israel. Ellen White comenta: o pecado de Acã trouxe desgraça sobre toda a nação. Pelo pecado de um homem, o desagrado de Deus cairá sobre sua igreja até que a transgressão seja descoberta e removida. Mais do que um povo, eles eram uma comunidade de fé. Com a atitude de Acã, foi aberta uma brecha para a atuação do mal e o exército espiritual enfraqueceu. Por essa brecha, a bênção saiu e a maldição entrou. Onde a luz sai, as trevas penetram. O que mais podemos aprender sobre essa história tão dramática? Quais são as aplicações para a nossa vida diária? Estamos indo para a verdadeira terra prometida e precisamos conquistar povos e pessoas para Jesus. Satanás fará todo o esforço possível para nos desviar dessa nossa missão de revelar Cristo ao mundo. Ele quer fazer com que a igreja não triunfe e que nos percamos individualmente. Quer nos destruir e fazer que manchemos o nome de Deus. Somos advertidos por Deus a não tocar nas coisas condenadas, porque estão sob proibição. Estão dedicadas à destruição, porque impedem a presença de Deus conosco e nos enfraquecem contra o nosso inimigo. Em 2 Coríntios 6, versículo 17, Deus fala através do apóstolo Paulo. Por isso, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Sobre o que Deus está nos advertindo? Não toquem em nada relacionado à imoralidade, seja na TV, nos sites, nas redes sociais, nas conversas, nos olhares ou nas ações. Não toquem em nada que tenha a ver com mentira, desonestidade, maldade, violência, espiritismo, enriquecimento ilícito ou cobiça. Não toquem em nada condenado. Não frequentem lugares impróprios e não se deixem levar pelo vício. O pecado é sutil, enganoso e sedutor. Deus nos aconselha a uma vida de santidade. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Filipenses 4, versículo 8. Somos advertidos também a não tocar nas coisas consagradas. Quais seriam as coisas santas que a Bíblia menciona? O sábado é chamado de dia santo em vários textos da Bíblia, como, por exemplo, em Isaías. Se vigiarem os pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia,
se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, versículos 13 e 14. Deus nos ensina a não tocarmos no sábado sagrado, porque esse tempo pertence a Ele. Quando cuidamos dos próprios interesses, quando fazemos a nossa vontade, quando falamos nossas próprias palavras no santo sábado do Senhor, estamos tocando em coisa sagrada. A Bíblia diz: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Nosso corpo é santo, é a morada do Espírito de Deus e deve ser usado para propósitos sagrados. Toda vez que não cuidamos da nossa saúde ou usamos nosso corpo de maneira impura, estamos tocando em coisa sagrada. As Escrituras sagradas também nos dizem que o dízimo é santo. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Levítico 27, versículo 30. Sempre que usamos o recurso do dízimo, seja para gastos pessoais ou para qualquer outro fim que não seja o designado por Deus para a manutenção da pregação do Evangelho pelos ministros dele, estamos tocando o que é sagrado. Esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos quanto pelos pobres, traz trevas às igrejas. As ofertas são chamadas de santíssimas no Antigo Testamento. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa, que eles me apresentarem. Serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Números 18, versículo 9. Quando não ofertamos na proporção da bênção que o Senhor nos tem dado e usamos esse dinheiro para o nosso benefício, também estamos tocando em coisa sagrada. Esses elementos sagrados fazem parte do nosso dia a dia. A santificação do sábado, o cuidado com o corpo e a fidelidade nos dízimos e nas ofertas são sagrados e devemos lidar com eles tendo em vista a ótica divina. Corremos o perigo de não levarmos em conta a seriedade das advertências de Deus em relação a essas coisas santas. Quando Acã furtou a barra de ouro e a capa babilônica, também achou que era uma questão sem importância. Aquilo que foi estimado por Acã como uma coisa muito pequena foi a causa de grande angústia e tristeza para os homens responsáveis de Israel. Por uma boa capa babilônica, multidões sacrificam a aprovação da consciência e sua esperança do céu. Muitos trocam sua integridade e capacidade para o que é útil por alguns quilos de prata. Não subestime as orientações de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus zeloso. Terrível coisa é brincar com ele. Não brinque com o diabo. Ele não brinca com você. Ele não ama você. Ele não respeita você. Ele não se importa com você. Ele não quer o seu bem. Ele quer ver sua ruína, perdição e destruição. Se, porventura, você tem sido um Acã em sua família, em sua casa ou em sua igreja, iludido pela sedução do pecado, ouça este conselho. Com profundo arrependimento e exame de coração, cada um deve procurar descobrir os pecados ocultos que afastam a presença de Deus. Peça então a Deus,
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Lembre-se, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, versículo 9. Se você tem pecados a confessar, não perca tempo. Esses momentos valem ouro. Era só esperar. Quando avançamos para o capítulo 8 do livro de Josué, depois de resolvido o problema do pecado de Acã, lemos: O Senhor disse a Josué: Não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra. Prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei nas suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o seu rei o que fez com Jericó e com o seu rei, exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Josué 8, versículos 1 e 2. Se Acã tivesse esperado um pouco mais em obediência, não teria sido destruído por sua cobiça. Compensa obedecer e esperar no Senhor. Não toque nas coisas condenadas, nem nas coisas consagradas. Fique longe do pecado. Ande na presença de Deus com a cabeça erguida, sem culpa ou peso na consciência. Deus garante que a presença dele fará você vencer os seus inimigos. Desfrute dessa certeza. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.